Olá, cursista, tudo bem? Essa é a unidade 2 e na unidade 2 nós vamos trabalhar uma continuação e um aprofundamento da cultura digital com foco em um conceito interessante, que é a cybercultura. A cybercultura é algo que acontece já na nossa vida há um bom tempo, mas é necessário que a gente se aprofunde dentro desses conceitos para que a gente se firme enquanto profissional e enquanto pessoa que está estudando uma especialização. Então, a cybercultura é a cultura contemporânea. Nada mais é do que a cultura contemporânea que é moldada pelas tecnologias em rede, tá bom? Ela não é o espaço que substitui o físico. Então, um dos principais teóricos que trabalha a cybercultura é o Pierre Levy, que descreve a cybercultura como um universo informacional que sustenta os seres humanos, tá? Então, esse fluxo que tanto Pierre Levy quanto Castells trazem, eles se complementam. Tá? Eles se integram aos espaços físicos e não atuam como substituto um do outro. Isso é interessante que nós saibamos. Então, essa cybercultura ela se orienta em 3 grandes eixos, tá? Que é a liberação do polo de emissão, permitindo que tanto eu, quanto você, quanto uma pessoa em outro local construa conhecimento. Então, não tem um polo central de transmissão de conhecimento, né? Eu, por exemplo, usando o meu exemplo, eu não sou um polo de transmissão. Tem várias pessoas em várias partes do mundo também debatendo sobre o que nós estamos fazendo. Então, não existe um polo único de emissão de conhecimento, tá bom? Temos também a conexão generalizada, onde a internet se tornou um espaço primordial de construção de conhecimento, tá? Esse compartilhamento de inteligência coletiva é importante também e acontece principalmente na internet, que é um marco da tecnologia, tá? E a reconfiguração, onde novas formas de expressão que acontecem na cultura digital e na internet, elas não destroem as anteriores, mas elas se adaptam e se readaptam com o tempo. Então, a cultura digital não se sobressai às culturas anteriores, elas se complementam. Esse é o princípio da reconfiguração da cultura. Tá? Outro ponto interessante que nós vamos ver também nesse segunda unidade é sobre as gerações. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Certamente, eu gostaria muito de saber aí nos comentários se vocês se identificam ou se pertencem, né, a qual geração que nós vamos falar aqui no texto, tá? Nós temos aí a geração Y, que são os nascidos de 60 até os anos 80, né? Essa geração ela se adaptou à tecnologia e valorizou o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e profissional. E geralmente essa geração X, ela é descrita como os imigrantes digitais. A geração Y são os nascidos entre 80 e 90, que são chamados também os millennials. Os millennials, eles cresceram com a internet e foram os primeiros a terem acesso ilimitado à informação de modo ininterrupto. Então, os millennials, eles nasceram e tiveram acesso à internet de maneira ininterrupta, 24 horas por dia, o que os diferencia da geração X. Tá? Nós temos aí a geração Z, que são os nascidos dos 90 até os anos 2000, eles são chamados por Prensky de nativos digitais, porque eles nasceram e cresceram imersos no mundo digital. Essa geração Z, ela é acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eles chamam de multitarefa e gratificação instantânea. Também, para cada coisa que eles fazem, eles recebem uma devolutiva instantaneamente. Então, a geração Z, ela são chamados, né, os nativos digitais, que estão totalmente imersos nessa tecnologia, nas questões da internet. Nós temos aí a geração Alpha, que também são os nascidos a partir de 2010. Essa geração ainda está em investigação, porque ainda está acontecendo. Tá? Então, uma das principais características que nós temos dessa geração, além da imersão total na tecnologia, é justamente uma preocupação com a sustentabilidade de questões do meio ambiente. Por quê? A geração alfa, ela está imersa nas questões ambientais e nas questões sociais digitais. Então, essa distinção, antes colocada por Prensky, né, das gerações digitais, ela também está caminhando para um outro rumo, né, que é interessante que todos nós saibamos. O Prensky ele tá pesquisando e está discutindo sobre um outro conceito, que ainda é muito recente, que é a sabedoria digital. Ele está tentando buscar
que não haja mais essa dicotomia, essa separação entre gerações, nativos, imigrantes, geração X, Y e por aí vai, né? Mas ele está trabalhando e desenvolvendo uma sabedoria digital. O que seria isso? São pessoas que, independente da época que nasceram, estudaram, se especializaram e conseguem interagir com a cultura digital e com as tecnologias de maneira satisfatória. Então, eles são sábios digitais, que, independente do momento que eles nasceram, conseguem sim interagir de forma igualitária, independente das gerações. Então, isso também é algo que nós vamos ver nessa unidade, tá bom? Conversa aí com a gente e mostra aí nas enquetes qual a geração que você pertence e se você se identifica com ela. Então, essa presença avassaladora, ela existe e ela muda paradigmas também, tá bom? Então, é necessário que o professor se forme, é necessário que haja também novas tecnologias e novas ecologias de aprendizagem, também aliando a cultura digital com as metodologias ativas, que não há como fugir, né? Então, assim, fechando esse debate da nossa unidade 2, a gente percebe que a tecnologia não é uma solução mágica, tá? Mas ela é um instrumento e a escola precisa se apropriar dessa lógica. A escola, os profissionais, gestores de mídias e também quem trabalha com a tecnologia de maneira geral. Espero que vocês tenham bons estudos e interajam com a gente, tanto no fórum ou então aqui por esse vídeo mesmo do YouTube. Grande abraço e bons estudos!